Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, de onde é que você esteja. Eu sou a Patrícia Rigoni, estou aqui com vocês falando da Flórida, agora 10 horas e 5 minutos. E hoje no nosso podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural, eu fiz questão de interromper nosso ciclo de entrevistas para trazer hoje um assunto muito importante, pertinente, e que está nos atravessando aqui nesse momento, né, em toda a Flórida. Então, eu como profissional da saúde mental não poderia deixar de trazer esse episódio 6 hoje sobre mudanças climáticas e desastres naturais. Como é isso para você, para mim, que somos imigrantes e estamos aqui atravessando essa tormenta, certo? Você que está aí acompanhando as notícias, estamos, né, nessa expectativa aí e nos preparando para isso. Vou trazer algumas questões aqui de ordem emocional, né, algumas dicas, né, de como se preparar, como se estruturar para atravessar esse momento. Mas então, antes disso, voltando aqui para o nosso recado, aqui esse podcast Vida de Imigrante, você que vem me acompanhando, você que já me conhece e conhece o nosso programa, sabe que é um local onde a gente dá voz e visibilidade a você imigrante para contar a sua história e aprendermos cada vez mais sobre como podemos viver melhor e mais leve em um novo país. Através de muitos conhecimentos sobre a nossa psicologia enquanto imigrantes, trazemos muita informação e dicas práticas para o seu dia a dia. Para você que está nos ouvindo aqui pela Rádio Heli, não deixe de baixar o aplicativo para facilitar o seu acesso. E também você pode acessar-nos pelo YouTube da rádio, que é o @HeliMúsica, e além disso também mandar o seu recadinho aqui para mim, tá bom? Através também do nosso WhatsApp aqui da rádio, 754-276-6361, ou o meu WhatsApp, 863-210-9488. Nos acompanhe também no Instagram, @RádioHeli e @patriciarigoni.d.baldi. Lembrando novamente que todos os episódios ficam gravados no YouTube, nesse que eu passei para vocês aí da rádio, e também no meu, @patriciarigoni_8, ok? Bom, como a gente sempre inicia o nosso podcast, vou trazer aqui para vocês então alguns recados, mais alguns recados. Semana passada eu falei que iniciou então a campanha do Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre a prevenção e combate ao câncer de mama. E eu fiquei de trazer aqui algumas dicas, né, alguns endereços onde você pode encontrar sim os exames preventivos gratuitos ou num preço bem acessível para quem precisa desse recurso, para quem não tem insurance, enfim. Então segue aqui a dica, porque você precisa fazer parte dessa campanha. Não só as mulheres, mas também os homens, você que está ali observando sua companheira, sua amiga, sua mãe, seja quem for. E lembrando que o câncer de mama também acomete os homens, então é importante a prevenção para todos, ok? Lembrando que cuidar-se e valorizar-se não tem tempo, tem que ser todos os dias. Então vejam bem, aqui no sul da Flórida, falando especificamente, existem várias opções, né, para fazer o exame preventivo e gratuito, como eu falei, ou de baixo custo. Então eu vou trazer aqui 4 locais, tá bom? O Florida Breast and Cervical Cancer Early Detection Program, FBCCEDP, está disponível aí em diversos condados, incluindo Miami-Dade, a Broward, Palm Beach. E esse programa ele oferece mamografias gratuitas e exames para mulheres de baixa renda e sem seguro de saúde, entre 40 e 64 anos de idade, que é a idade mais crítica ali da detecção. Então você pode entrar em contato com o Departamento de Saúde local para verificar a sua elegibilidade. Um segundo local é o freemammograms.org, né? freemammograms.org.
Esse site ajuda a localizar as clínicas e os eventos que oferecem mamografias gratuitas aqui na Flórida, tá? Cidades como Fort Lauderdale, Delray Beach, Miami, você pode encontrar esses serviços gratuitos através desses parceiros locais. Temos também o Planned Parenthood Pink Project, não sei se eu estou falando certo, mas enfim. Durante o mês de outubro, várias unidades desse programa oferecem exames de mama também gratuitos, como parte da campanha de conscientização do câncer de mama. Ele é voltado também para mulheres, aqui no caso de todas as idades, e não tem necessidade de ter o seguro. E além disso, vocês já devem ter visto por aí, na sua cidade ou próximo, os mamógrafos móveis, né? Enfim, são serviços de mamografia, geralmente estão dentro de ônibus grandes, né? Aqueles ônibus rosa que oferecem ali o acesso mais fácil. Geralmente eles ficam nos estacionamentos de supermercado ou em centros comunitários. E para garantir que todas as mulheres, então, tenham acesso aos exames preventivos e também como um grande outdoor, né, móvel, lembrando aí da necessidade, especialmente nesse mês de outubro, mas também, como todas as campanhas, eu sempre enfatizo que não é só naquele mês, né, pessoal? É o ano todo. Então, fica aí a dica desses locais. Qualquer coisa, vocês podem me chamar no privado aqui, que eu dou mais dicas, né? Passo por escrito esses endereços. E é isso. Então, previnam-se sempre. E para além disso, também voltando, como eu disse que todo programa aqui a gente vai chamar atenção para isso, Setembro Amarelo, que na verdade vai ser uma campanha anual aqui, pelo menos no nosso podcast. Novamente, passando o endereço aí para você que está no Brasil ou, né, está aqui como imigrante brasileiro, não faz o domínio da língua, mas precisa de ajuda, pode ligar no 188 ou acessar o site, né? Na verdade, quem está aqui é mais pelo site, mas lá também tem um chat para você poder conversar, você pode mandar e-mail, enfim, que é o www.cvv.org.br, tá bom? É um canal de comunicação para você que está precisando de ajuda. Lembrando-se que você nunca vai estar sozinho, sempre tem uma solução. Aqui nos Estados Unidos o telefone é o 988, então vamos lembrar que essa campanha, nesses canais de comunicação, não campanha, os canais de comunicação eles são 24 horas por dia, 7 dias na semana, funcionam de maneira gratuita, com o sigilo preservado, então você pode acessar dessa maneira, tá bom? Lembrando sempre também que quem souber de alguém que está passando por uma necessidade, também pode entrar em contato, que eles vão estar passando orientações, dicas, não estamos sozinhos, tá bom? Bem, como eu disse no início, hoje estamos aí num dia bem atípico, né, com a previsão da chegada desse furacão Milton. E com isso a gente vai fazer uma pausa no ciclo de entrevistas. Semana que vem, se Deus quiser, a gente retoma. Realmente porque eu senti a necessidade de falar sobre isso, esse assunto, ou seja, como a gente se sente emocionalmente diante de eventos como esses, né? Especialmente a comunidade de imigrantes brasileiros. Então vamos falar sobre os principais desafios emocionais e como gerenciar esses desafios, além de dicas práticas e orientações que precisamos trazer para vocês. Então, de início eu já digo para vocês que no Brasil existe uma especialidade, existe uma área da psicologia que ela é bem específica para emergências e desastres. Atualmente ela é denominada Psicologia da Gestão Integral de Risco e Desastre. É uma área muito nova, ainda em construção, com pouquíssimos profissionais habilitados para atuar nessas situações, mas que é de grande valia. Foi percebendo que a necessidade de uma orientação, de uma escuta muito específica para esse público, né? Como grandes exemplos aí, a gente tem no Brasil a última tragédia, né, ambiental, que foram as enchentes no Rio Grande do Sul. Muitos colegas aí, psicólogos do Brasil, estiveram presentes na linha de frente aí, frente ao Ministério da Saúde lá, ajudando, né,
no resgate emocional também, no apoio, no suporte psicológico para as pessoas que tinham acabado de passar pela situação, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque, de fato, também é uma parte que a gente tem que ter cuidado. E eu vou trazer algumas coisas aqui a respeito específico dessa situação de hurricane, né? De furacões que todos os anos a gente sabe que tem um período aí do ano que a gente precisa estar mais alerta porque pode acontecer. Esse ano, inclusive, um atrás do outro, né? Passou aí o Helene, agora tá vindo esse Milton. E a gente precisa ficar atento, tá? Novamente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui os desafios emocionais que os imigrantes brasileiros enfrentam ao lidar com mudanças climáticas e desastres naturais, especialmente aqui no sul da Flórida, onde os furacões muitas vezes são intensos e envolvem uma série de fatores como medo, incerteza, isolamento e necessidade de adaptação rápida a uma realidade completamente nova. Então, esses desafios eles podem afetar o nosso bem-estar emocional e psicológico, especialmente para aqueles que estão lidando com essas situações pela primeira vez. Então, assim, claro que tem gente que já está aqui há muito mais tempo, já passou por outras situações, tem uma experiência de vida, né? Mas tem muita gente nova chegando. Eu mesma, né, nessa proporção de furacão, é uma novidade para mim, para minha família, a gente fica em alerta, desperta um monte de sentimentos. Então eu achei por bem trazer aqui para discutir com vocês. Quem estiver aí no YouTube quiser compartilhar comigo aqui alguma experiência ou trazer, né, alguma orientação, enfim, vamos conversando, tá certo, pessoal? Então vamos lá. A gente sabe então que existem desafios emocionais, sim, e que a gente enfrenta enquanto imigrante brasileiro, tá? O primeiro deles, né, os primeiros desafios que eu trago aqui é justamente o medo e a ansiedade. Porque o que ocorre? Diante dessas possibilidades, e que às vezes não são só possibilidades, é uma realidade iminente que já está acontecendo, o nível de ansiedade ele pode se elevar sim, e o medo também. Então, os brasileiros, né, nós brasileiros, a gente não está acostumado a esses eventos lá no nosso país, né, lá no Brasil. Pelo menos de furacão, temos outros, né, enchentes, queimadas, enfim, mas furacão é uma coisa nova, lá não acontece isso. Então, a gente pode sim vivenciar essa situação com o estresse de uma forma mais intensa, porque é muito novo, é uma coisa nova, tudo que é novo nos assusta. A incerteza sobre o que pode acontecer devido às nossas propriedades, riscos à própria vida, interrupção da rotina, tudo isso cria uma sensação de vulnerabilidade, ok? Então vamos lá, como que é esse medo do desconhecido? É justamente a falta de experiência que a gente tem, né? Nunca passamos por isso. Ou tempestades tropicais, que às vezes não é bem um furacão, mas é uma tempestade muito intensa, muito forte, que dura muitos dias às vezes. E isso a gente se sente despreparado e inseguro, agravando assim esse medo, né? Esse estresse para enfrentar um desastre. Então, para muitos brasileiros, furacões e desastres naturais são uma realidade nova. E esse desconhecimento gera o medo, especialmente na primeira vez de um alerta, quando o primeiro alerta do furacão é emitido. O barulho dos ventos fortes, o som das sirenes de emergência, o impacto nas casas são experiências altamente estressantes e muitas vezes difícil de processar emocionalmente. Então a gente tem que estar atento a isso. É uma reação comum do ser humano, o medo, o estresse e a ansiedade. Na ansiedade é aquela questão
em que a gente fica constantemente olhando os boletins meteorológicos. Isso pode gerar aquele alerta contínuo, aumentando essa intensidade, principalmente à medida que o furacão vai se aproximando. Ah, Patrícia, mas tem como evitar isso? Difícil, porque também é uma condição humana. Mas é importante a gente se perceber. Como eu sempre estou falando aqui, desde o episódio 1, a importância da gente se centrar também, porque o medo e a ansiedade, quando não gerenciado, ou seja, quando eu não consigo ter um mínimo de controle sobre eles, pode dificultar muito mais a minha lógica, né? O meu pensar racional para poder criar as estratégias e seguir no fluxo necessário e importante, certo? Então, nessa situação é que a gente vai se preparando de alguma forma aí para o que está acontecendo, e isso a gente tentar, né, se preparar da melhor forma possível. Outro aspecto aqui é a insegurança e a falta de controle, certo? Como esses furacões são eventos imprevisíveis, né, de repente, você vê, há uma semana atrás, né, um pouco mais de uma semana, passa um furacão, agora vem outro, do nada, né, entre aspas, apesar de que, como eu falei, é um período aí, né, que é entre junho e novembro, é a temporada de furacões, é a temporada, são os meses aí que a gente já pode esperar que isso pode acontecer, mas mesmo assim são imprevisíveis, né? Que dia, que hora, como vai ser o tamanho, a gente não sabe. E não ter esse controle, essa ideia de controle, pode gerar, né? Pode trazer para nós um sentimento até de impotência. E aí esse sentimento de que algo maior e incontrolável pode afetar a nossa segurança e bem-estar, pode ser emocionalmente bem desgastante. Então, vamos lá, falta de controle, preocupação com a segurança, preocupação com a família, são pontos que a gente vai colocar aqui. Me diz aí se você está passando por isso, se você já experimentou isso, e veja se faz sentido, vai me contando aí, tá? Na falta de controle, a gente sabe que é a preparação que é importante. Então, como você não sabe o tamanho, às vezes, né, como vai ser, quando vai ser, a gente sabe que uma coisa me chamou a atenção aqui na Flórida, assim, que eu vim para cá, é que realmente é um país, né, um estado, enfim, que por essa frequência as coisas já são previamente organizadas, é todo um plano de evacuação se necessário, né, de sobrevivência que eles explicam, né, mandam kits, enfim. Eu vou passar aqui no final vários sites, vários lugares que você pode também encontrar mais informações e assim você conseguir se preparar. Por quê? O controle mínimo que você pode ter é disso, né? Pensando aí que se é incontrolável o tempo, a gente não sabe quando, onde, qual intensidade, enfim, pelo menos um mínimo de controle a gente pode ter. Então, isso que é importante, porque senão esse estado de tensão e sem saber o que esse futuro nos reserva, vai nos enfraquecendo emocionalmente e, voltando a repetir, esse mínimo de controle de preparo pode escapar e a gente se sentir até paralisado. Porque o ser humano é assim, ele tem várias formas de reação perante medo, perante ansiedade, essa falta de controle e insegurança. Alguns vão agir rapidamente, às vezes até precipitadamente, mas por garantia. Outros podem se paralisar. Então, a gente precisa observar onde é que a gente está, o que está acontecendo comigo. Então, eu estou aqui hoje trazendo isso tudo como um alerta. Você que ainda está esperando alguma coisa acontecer para depois agir, é mais interessante sim já agir minimamente, mesmo que esteja numa área que não vá ser afetada, ou pelo menos pela previsão, né? Não está mostrando grandes danos, mesmo assim, faça seu kit de emergência, tome suas precauções, que a gente vai tendo esse mínimo de controle, tá bom? Porque quando a gente fala disso, a gente está falando também da segurança. É uma preocupação, é importante, né, que a gente zele por isso da melhor forma possível.
E além disso, também tem a preocupação com a família e às vezes até dos familiares que estão lá no Brasil, que ficam lá sem saber o que está acontecendo direito. Muitas vezes a mídia internacional, né, a mídia de lá, na verdade, coloca de uma forma que às vezes pode distorcer, enfim. É importante a gente continuar com esse canal de comunicação para a gente sentir que a família no Brasil, os amigos, estão sendo bem informados e eles também sentirem segurança, né, e saberem o que realmente está acontecendo, mantendo essa comunicação aí com a gente, tá bom? Outra coisa que às vezes acontece, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Opa. Depois eu vejo aqui o recado. A gente vai trazer também aqui a questão do isolamento e da solidão. Olha só que interessante. Muitos imigrantes, especialmente os que acabaram de chegar aqui na Flórida, eles podem sentir isolamento nesses tempos de crise. Por exemplo, eu imigrei para cá com a minha família, mas eu não tenho, né, minha família nuclear, mas eu não tenho outros parentes, eu não tenho outros amigos ainda aqui onde eu imigrei. E aí eu posso me sentir muito sozinho, né, nesse momento de crise. Então, a falta desses familiares próximos ou de uma rede de apoio, ela pode aumentar o sentimento de solidão e desamparo, tá? Então vamos prestar atenção. Se você é recém-chegado ou mesmo é a primeira vez que está enfrentando uma situação dessa, vamos pensar que essa distância da família, né, para aqueles que a família ainda está no Brasil, o sentimento de estar sozinho durante uma situação dessa pode ser até assustadora, certo? E aí pode vir até um sentimento de culpa, de pensar assim, nossa, meu Deus, por que que eu decidi viver num lugar de uma área tão propensa, né, a esses desastres naturais, especialmente se está cuidando de filhos pequenos ou tem familiares idosos. Essa pressão para garantir uma segurança de todo mundo pode criar uma autocrítica muito intensa. Então, lembrando que eu estou trazendo aqui pontos para você se identificar, né? Se não estiver indo por esse caminho, ótimo, mas se você estiver percebendo essas sensações muito intensas, vamos dar uma olhada, vamos pedir ajuda, vamos conversar, porque isso pode paralisar, como eu falei, e aí não vai resolver nada, não ajuda, né? Além disso, novamente aqui, o que é um grande desafio para diversos imigrantes em outras situações também, que é a questão da barreira linguística, né? Então, de repente, tem aquela dificuldade de compreender os avisos de emergência, os comunicados das autoridades locais, porque o idioma não é entendido da melhor forma, e aí cria uma sensação de desconexão. Hoje é muito mais fácil, pessoal. A gente pega um aplicativo, traduz ali o site inteiro, né? Ou então, eu tenho visto aqui no Instagram, muito legal o pessoal aí da mídia, né? Local aqui, que é da comunidade brasileira, que emite os comunicados oficiais traduzidos, né, em português, e aí então não tem como você não saber o que está acontecendo. Então, não se preocupem com a questão da língua, hoje é muito mais fácil e a gente consegue sim ter a informação correta. Que isso é outra coisa. Vamos buscar sempre os canais confiáveis, as dicas mais confiáveis, que isso o pessoal aqui tem experiência, né? Então a gente precisa ouvir isso, tá bom? E com isso também a gente não se sentir tão isolado emocionalmente. Enfim. Pela responsabilidade familiar, também a gente é um ponto que precisa ser falado, porque existe toda uma preocupação aí com as crianças, com os idosos, de como isso tudo pode afetar. Ontem mesmo eu fiquei observando a minha filha, né? Ela tem 8 anos e ela teve uma aula de Hurricane na sala dela, na classe, na escola, né? Enfim. E como ela contava, né, com entusiasmo e ainda não entende bem o que é estado, o que é cidade,
se vai passar na Flórida, se vai passar aqui na minha cidade, e aquela confusão. Então, assim, vamos prestar atenção nos nossos pequenos, vamos escutá-los de verdade, né? Assim, para evitar que tudo isso que eu estou falando até agora também os afete de uma maneira muito intensa. Então, nós como adultos temos realmente essa responsabilidade. Cuidar isso, né, pessoal? É a gente pensar racionalmente, muitas vezes, na maioria das vezes, em nome daqueles que ainda não têm essa maturidade emocional para poder distinguir uma coisa da outra. E assim a gente vai explicando e comunicando, enfim. A mesma coisa os idosos, queira ou não queira, dependendo da idade, se já estiver mais avançado, também entram naquele lugar em que as emoções ficam muito afloradas, né? Eles podem se sentir até uma pressão adicional. Olha só, meu Deus, se acontecer uma necessidade de evacuação, eu vou ser um peso, eu vou ser um, sabe? Então, assim, em nome do bem-estar geral, enquanto a tormenta passa, é a gente conseguir realmente olhar para todos e se unir, né, nesse momento, tá bom? Então vamos lá, como outro ponto aqui também, bom, só um recadinho aqui, parece que os nossos telespectadores estão gostando do assunto, eu vou continuar aqui falando sobre essa questão da responsabilidade familiar, mas lembrando aí, né, assim, que cuidar dos nossos filhos, cônjuges ou idosos, né, sobre esse risco de um furacão, vai sim gerar um grande peso emocional e a pessoa se sente despreparada para o evento, né? Então, semana passada eu estive com uma pessoa, ela é idosa, inclusive porque ela vai aparecer por aqui também para dar o seu depoimento, para a gente conversar na entrevista. E ela traz alguns pontos muito interessantes, vou dar um spoiler aqui, mas também já aproveitando. Quantos idosos que chegam aqui, porque às vezes acabaram ficando sem família nenhuma lá no Brasil, né? E vem para cá ajudar a cuidar dos netos, ajudar, enfim, os filhos que ainda precisam de algum apoio, mas se sentem muito deslocados, especialmente pela barreira da língua, pela própria saúde que às vezes já está mais fragilizada. Então, novamente, alerta aí, né? Vamos olhar com cuidado, com carinho. A gente sabe que é um momento delicado, tá todo mundo à flor da pele, dependendo da região que você está. Mas é isso, nós precisamos cuidar uns dos outros, né? Ser humano é isso, né? Às vezes a gente esquece, muda um pouco o sentido, igual eu dizia quando eu trabalhava no hospital, que vamos ter que fazer uma humanização aqui, é algo até contraditório, na minha opinião, em termos de nomenclatura, porque se nós já somos seres humanos, por que temos que nos humanizar? Mas é uma questão aí, né? Esse momento realmente. Assim também como não passamos por terremotos, né? Enfim, mas falando nessa situação de agora, esse desconhecimento de como lidar com furacões e os próprios procedimentos de emergência, ele vai gerar um estresse adicional, tá? Então, na nossa cultura não há tradição disso e a gente tem que então se abrir para aprender as novas formas de reagir e de se preparar emocionalmente também para essas situações. Então, para muitos pode ser chocante a situação, o primeiro furacão enfrentado, mas como eu falei também, aqui no Brasil existe uma cultura de prevenção muito eficaz, muito diferente da realidade do Brasil e ao mesmo tempo que ajuda pode gerar confusão, insegurança e medo. Então, peraí, porque no Brasil, às vezes, infelizmente, a gente tem uma dificuldade aí de confiar no serviço público, né? Eu estou dizendo isso porque eu já trabalhei
nisso, muitos anos. Então, assim, a gente pode achar que aqui a informação não está tão correta assim, entrar naquela dúvida, mas não é, pessoal. Vamos levar a sério, porque realmente são anos e anos aí de preparo, né, de conhecimento tecnológico também, que nos garante essa segurança. É claro que é imprevisível, coisas podem mudar de uma hora para outra, mas na grande maioria das vezes a matemática ali segue fiel. Então, essa nova realidade, para nós que viemos de outro país, né, como o Brasil aí, a gente sabe que é diferente. Então, vamos acreditar, vamos confiar. Voltando aí um pouquinho só no assunto, né, do cuidado com os idosos e com as crianças, olha aí, a Evelise Correia, que vou anunciar, viu, Evelise? Nossa convidada ainda nesse mês, que vai trazer para nós, a gente vai conversar sobre essa dinâmica do idoso imigrante. Ela conta aí, ó, que ela passou 2 vezes por grandes incêndios na Califórnia. Olha só, um outro desastre. E né, na época, né, além de estar há pouco tempo com 2 netos pequenos, ela traz o tanto que foi angustiante, né? Então é isso, assim. Realidades muito novas, coisas muito diferentes. A gente se questiona o tempo todo, né? O que eu posso fazer? Ou será que eu vou ser um peso, né? Enfim, tudo isso a gente tem que observar e cuidar. Obrigada, Evelise. A gente se vê aqui, viu? Então, olha só. E aí, continuando, falando também aí do choque cultural, que é o que a gente já traz em várias áreas, né, da nossa adaptação aqui, que o próprio clima é diferente muitas vezes. Eu, por exemplo, vim lá do Goiás, que é super seco, chega aqui na Flórida, que é super úmido. Já é um choque, né, climático. Então, existe até uma diferença cultural nesse modo como o clima é encarado. Para alguns já estão muito adaptados, as pessoas que nasceram aqui já enfrentam de outra forma. E os próprios desastres também vão ser enfrentados de outra forma. Isso pode gerar essa sensação de choque. Então, eu volto a dizer, se você está vendo pessoal se movimentando, americanos, né, noticiários, o próprio senador falando, né, o tempo todo, dando os alertas, não duvide, tá? Acredite que eles sabem o que estão falando, eles têm essa cultura e, de novo, a gente precisa, né, entrar nisso e vivenciar também, tá bom? Isso pode ser, inclusive, assim, pode parecer, como é que eu digo, difícil de lidar, mas ao mesmo tempo é o que é necessário fazer, né? A fuga aqui nesse caso, ela é às vezes a melhor saída, uma fuga real, né? Uma evacuação, enfim. Não vamos duvidar, certo? E eu trago também aqui para a gente ir conversando sobre aquela ansiedade econômica, né? Quem não passa aí por essa preocupação das perdas financeiras? É um outro fator que pode causar uma angústia muito grande. Por isso que aqui também existe a cultura dos insurance, né? Residencial, pessoal. A gente está cheio de pessoas completamente competentes aqui da nossa comunidade, que falam sobre isso, que oferecem os produtos. Então, é uma forma da gente também se tranquilizar, porque às vezes, imagina, passei tanto tempo para comprar minha casa, para ter as minhas coisas, e pela nossa cultura brasileira de não ter seguro das coisas, né? Enfim, a gente pode deixar passar batido ou por falta de informação. Não ir atrás para saber nem quanto é. Quantas pessoas eu já conversei por aqui que nem vai atrás com medo de ser muito caro. Eu falo, gente, não. Vamos calcular, vamos ver as possibilidades. Aí quando eu falo, uau, é desse jeito? Sim, é desse jeito. Então, vamos procurar os profissionais da área,
muita gente bacana, competente, que vai te oferecer o melhor produto. E isso também, especialmente aqui na nossa região, Flórida, como a gente já sabe que acontecem essas coisas, a gente pode se prevenir, tá bom? Então, nós imigrantes, né? Muitas vezes a gente está numa fase ainda de construção da nossa vida financeira. Então, para que deixar que esses danos, né, a propriedade ou perda de trabalho, enfim, custos com os reparos, sejam mais uma preocupação, além da nossa própria vida, porque a gente está falando aqui de sobrevivência também. Sobreviver fisicamente, emocionalmente, para se reconstruir. Acho que fechando aqui pensando na resiliência. Foi algo que eu já trouxe aí, acho que no episódio 3 do mês passado, e a gente enfatiza tanto que a resiliência é isso, você passa por uma situação de crise, mas você vai ganhando experiência, você vai trazendo informações para sua vida, você vai se reconstruindo o tempo todo, internamente, externamente. Então a resiliência, ela cabe muito bem aqui, tá? Para então essa questão das preocupações todas, elas não serem mais uma coisa para você se desestruturar emocionalmente, tá bom? Vou trazer aqui então uma forma de algumas dicas, né, de como gerenciar esses desafios, apesar de já ter falado bastante coisa, mas vamos lá. São 6 pontos que eu quero trazer para vocês. Vou até ler aqui para não faltar nenhuma palavra. Primeiro, educação e preparação. O que é isso? Informar-se sobre o que esperar e como agir durante um furacão pode reduzir significativamente a ansiedade. Ou seja, preparar-se com antecedência, estocar alimentos, proteger a casa, tudo isso cria uma sensação de controle que alivia o estresse. O contato com a cultura de origem, ou seja, envolver-se com a comunidade brasileira que já vive aqui, né, que está aqui, pode trazer também um sentimento de conforto e pertencimento. Você sai daquele lugar do isolamento que eu comentei há pouco, e principalmente nesses períodos de incerteza, tá? A rede de apoio, novamente, sempre presente, estabelecer essa rede de amigos, vizinhos, que possam oferecer até o suporte emocional e prático é fundamental. Então, assim, eu tô aqui vai fazer 2 anos, mas por que eu não posso perguntar para quem já está aqui há 10 anos, 5 anos que seja, já vivenciou algo parecido? Isso também vai me dar um conforto, um pertencimento, tá? Porque participar desses grupos, ele vai ajudar a diminuir essa sensação de isolamento. O apoio psicológico, né? Não preciso nem dizer, o tempo todo. Se você precisa até de um profissional da saúde mental, que seja. Como eu disse, lá no Brasil, nós temos alguns especialistas, tem essa especialidade. Às vezes pode ser até um profissional que não é da área, mas ele pode buscar informação. Nós temos recursos, técnicas para lidar com isso. Então, se você precisa, hoje nesse atendimento online, é uma possibilidade também, tá? Principalmente se você sabe que você já tem uma ansiedade muito alta, se você sabe que você pode se descompensar, porque mesmo numa dificuldade emocional desse nível, eu sempre falo isso também para as pessoas que eu acompanho, olha, vamos aprender com isso. Se você já reconhece os sinais de uma crise emocional, já se previne, seja com medicação, seja com terapia, seja com qualquer técnica que vá te conter, né, nessas situações, para que o que precisa ser feito, seja feito, certo? Autocuidado, como sempre, praticar essas atividades de autocuidado, aí entra meditação, respiração profunda, exercícios físicos, tudo isso para ir equilibrando o seu emocional durante esses momentos de tensão. Mas eu não vou parar para pensar, para ficar meditando. Ué, por que não? Se você já vem nessa caminhada ou se é algo novo para você,
Vamos pelo menos experimentar, de repente vai te ajudar sim. E é uma forma natural aí de autocontrole, que nesse momento é muito importante. Por fim, a questão do planejamento financeiro, só reiterando aí, tenha um plano financeiro também para emergências, porque isso pode te ajudar a reduzir esse estresse relacionado a isso, relacionado às perdas materiais e ao impacto econômico que uma família pode passar, certo? Olha, de novo aqui, mais um recadinho aí da nossa querida Evelise. Ela tá contando, né? Olha só, que eu comentei aqui também. Minha família no Brasil diz que as notícias da imprensa são assustadoras. Então, novamente, vamos comunicar com os nossos familiares no Brasil. Hoje mesmo já abri o WhatsApp, mandei pro meu grupo da família. Pessoal, por aqui tá tudo certo ainda. Não estamos numa região que vai ser tão abalada. Então, fiquem tranquilos, eu vou dando notícias. Porque, com certeza, né, minha mãe, pai, filhos, irmãos, né, seja quem for, às vezes tem aquela ideia geográfica, mas ao mesmo tempo isso escapa. Infelizmente, os meios de comunicação, às vezes, eles são muito sensacionalistas, né? Então, eles podem mais atrapalhar do que ajudar. Tô falando quem não está aqui muitas vezes, porque quem está aqui, como eu disse, sabe do que está falando, tá? Bom, pessoal, então esse era mais ou menos o meu recado de hoje. Como eu disse, eu me senti na obrigação de trazer esse assunto, sempre com o objetivo da gente não perder o foco de nós mesmos, de quem somos, de como agimos perante a vida. E situações de crise, elas passam. E o que tem que ficar é o nosso aprendizado, é a nossa experiência para que em outras situações a gente também saiba pelo menos um caminho para seguir, tá? Porque tudo é imprevisível, mas ao mesmo tempo um mínimo ali de preparo, de entendimento a gente tem que ter. E lembrando que se você está emocionalmente muito desestabilizado, isso pode atrapalhar nos planos, né, de organização do que precisa nessa situação, tá bom? E é isso, pessoal. Vou trazer aqui de novo o convite. Esperamos que semana que vem tudo já esteja mais tranquilo. E aí a gente vai dar continuidade aí para o nosso ciclo de entrevistas, tá? Mas eu deixo o meu convite, você que quiser participar então desse momento, a gente está aqui fazendo já a programação toda terça-feira, às 10 da manhã. Saiba você, se você quiser se candidatar, vir aqui bater um papo comigo, trazer a sua experiência, vai ser riquíssimo, eu tenho certeza, para quem estiver nos ouvindo. Então saiba que é toda terça às 10 da manhã, aqui na Rádio Reli, e assim a gente vai poder fazer essa troca, tá bom? Lembrar que você pode falar aí qual foi seu maior desafio quando você chegou aqui nos Estados Unidos, qual é seu maior sonho, ou qual era, se você já realizou. Contar pra gente aqui como que dá para fazer para superar dia a dia essas dificuldades, esses desafios e ter uma vida então próspera e confortável, leve, como você sonhou, tá? Então, lembrando que você pode enviar aí pelo meu WhatsApp, pode conversar comigo, 863-210-9488, o WhatsApp da rádio aqui também disponível, 754-276-6361. Siga-nos nas redes sociais, arroba Rádio Reli no Instagram, arroba Patrícia Rigoni de.balde, meu Instagram também. Lá vocês também vão poder ter acesso a muito conteúdo que eu falo o tempo todo sobre o que é essa psicologia intercultural, sobre o que é essa vida de imigrante, tá bom? Quero deixar aqui também, para a gente ir finalizando, uma conclusão, né, do nosso episódio de hoje.
Os desafios emocionais enfrentados pelos imigrantes brasileiros na Flórida ao lidar com esses desastres naturais, especialmente furacões, são profundos e multifacetados. Ou seja, vem de vários lugares. Medo, ansiedade, incerteza, isolamento são sentimentos comuns. Mas a educação, rede de apoio e estratégias de cuidado são necessárias, porque esses desafios podem ser gerenciados, trazendo assim mais segurança emocional para enfrentar as adversidades climáticas. Vou trazer uma mensagem inspiradora para vocês também, como a gente sempre faz no final. Enfrentar furacões em um novo país pode ser assustador, mas lembre-se, assim como as tempestades passam, sua força interior permanece. Adaptar-se a essa nova realidade é parte da sua jornada como imigrante. E cada desafio superado fortalece a sua resiliência. Não importa o quão forte seja o vento lá fora, o importante é encontrar segurança dentro de você e na sua comunidade. Juntos somos mais fortes e cada desafio enfrentado nos torna mais preparados para o futuro, ok? Como dica prática, monte então seu kit de emergência, esteja preparado para reduzir a sua ansiedade através dessas técnicas, dessas formas de agir. Tenha sempre à mão então o seu kit aí com itens essenciais como água potável, alimentos não perecíveis, lanterna, pilhas, carregador portátil, remédios e documentos importantes em um lugar seguro. Esse kit básico pode trazer toda a diferença nesses momentos de emergência. Essas informações também estão em vários sites aqui do governo, vou estar passando para vocês, mas esse é o básico. A gente já tem que saber, tá bom? E aí, como dica de serviço, a gente tem alguns aplicativos também que você pode ir acompanhando a evolução, né, do furacão e tudo mais. Eu trago aqui o National Hurricane Center, que é o NHC. Você pode baixar o aplicativo também, My Radar, né, My Radar, para ficar mais clara aí a pronúncia. Que também você vai acompanhando aplicativos gratuitos, tem outras coisas que a gente pode acrescentar na versão paga, mas enfim, eu tô falando até coisas que eu tenho feito, tá, pessoal, que me ajuda. E aí nos sites, então, como eu fiquei de passar para vocês, a gente tem o ready.gov, que é um site que vai trazer aí, vai te mostrar como criar um plano de emergência, reconhecer as zonas de evacuação e as formas de receber alertas de emergência em tempo real. Temos também o site noaa.gov, NOAA.gov, que é da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Ela vai publicar sempre previsões e alertas aí. Temos também o American Red Cross, você pode digitar redcross.org, que lá você também vai ter um checklist de preparação para furacões, vai te mostrar e oferecer todo o suporte aí para uma evacuação com segurança. E o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que também vai trazer, isso é muito interessante, ó, pessoal, a preparação física quanto às questões de saúde durante os furacões, porque existe a questão do momento que ele passa, mas tem o pós, né? E nesse sentido, é você saber como armazenar água potável, proteger a sua casa, se preparar para uma falta de energia e recursos. Então, tudo isso também precisa ser lembrado, tá bom? O site é o cdc.gov, cdc.gov, ok. Bom, então, seguindo aqui para o nosso encerramento de hoje, só um beijo aí, Carol. Bom dia para você também. Que bom você sempre presente com a gente aqui no nosso podcast. E essa foi a nossa contribuição para o dia de hoje. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Na próxima semana, esperamos estar aqui com os nossos convidados novamente, fazendo nosso ciclo de entrevistas do podcast Vida de Imigrante. E se você quiser fazer parte dessa jornada, vem comigo, deixa o seu recado, a gente conversa e marca o dia de você vir aqui fazer essa entrevista.
Então não se esqueça, toda terça-feira às 10 da manhã, nosso horário aqui da Flórida, 11 horas da manhã, horário do Brasil, nosso podcast aqui na Rádio Heli, Vida de Imigrante, o seu programa de psicologia intercultural. Continue aí com a programação da Rádio Heli e se cuidem. Bom dia.